E aí galera, um tempão sumido, né? Mas vamos lá, eu já tô há 4 meses trabalhando com Jetpack Compose e eu tive a ideia de trazer o Atom Design para aplicar com Jetpack Compose. Então eu tô ainda em fase de trabalho. Para quem não conhece o Atomic Design, pode entrar lá no YouTube, no meu canal, que eu falei disso há um tempo atrás não, uns meses atrás. Então, se procurar lá nos vídeos lá, vai achar aqui, ó, Atomic Design com Flutter. No caso, essa aqui, ó, Atomic Design. Aqui eu falo certinho o que é, os conceitos de átomo, molécula, organismo, template, page e tal. Aqui eu tô adaptando pro Jetpack Compose, tá? Então, como é que eu pensei, como é que eu fiz aqui, que eu tô trabalhando? Eu tenho... Vou pegar isso aqui como se fosse componente, tá? Eu tenho aqui os meus átomos. E dentro aqui dos átomos, eu vou ter sei lá, um átomo de texto, eu vou ter um átomo de botão. Aí você pode deixar, mas botão não é um átomo, porque botão tem um texto. Não, aquele não tem texto, aquele é só um botão, só a casca do botão. Ou seja, vou mostrar para vocês lá. Eu tenho ícones, tenho imagem, eu tenho um card. Tudo isso é um átomo. Deixa eu botar aqui em cima. Átomos. Eu decidi, isso não está no Atomic Design, mas eu decidi que o meu texto ele vai ter estados, ou pode ser, aí chama de estados ou chama de style no caso. Então, esse botão, esse texto aqui, ele vai ter os styles, que é um enum que eu crio, e lá eu crio estilo para o parágrafo, vou botar H1, H2, body. Eu crio um enum, né, falando e dando estilo para esse, usando esse átomo. Então, em vez de eu chamar o átomo diretamente, eu chamo esses estados aqui. Aí eu chamei isso aqui de lib, né? No caso, lib text. Tá um pouquinho confuso, mas já vão entender. Só vou passar o conceito, porque depois fica mais fácil quando olhar para o código. Para o botão eu posso fazer a mesma coisa, criando os estados do botão, regular, loading, os ícones a mesma coisa, e assim vai, né? A sequência pode dar um estado para cada um desses aqui. Aí eu criei também o meu wrapper. Eu não sei se fala assim, mas eu acho que é wrapper. Ou seja, que são containers. Então eu criei um container de coluna, tipo container, eu chamei o wrapper mesmo, né? Wrapper, column. Aí ali, mas isso aqui eu não simplesmente não botei uma coluna, já é algo específico do design do meu app. Então, como eu vejo que se repete muito uma coluna lá específica, que é linha embaixo de linha e um ícone, então eu criei uma coluna para poder usar junto com lá na molécula. Na molécula não, no organismo. E aí eu criei vários, né, no caso. Eu criei também de wrap de linha, row, wrap de cards. E aí eu criei mais uma seção, que é o meu organismo. No organismo é onde vai conversar com o view model. E é aqui que eu monto alguns organismos mesmo. Então eu uso um wrap de coluna, né? Eu uso um wrap de coluna, contendo o texto, contendo o botão, contendo um ícone. Aqui eu vou montar o meu organismo de fato que vai falar com o view model, né? Caso que tudo é o layer de presentation. Aí eu tenho o template, que é onde eu monto alguns templates já prontos das páginas. A minha página vai ter um template de login, que é sempre esse template. Um template de login vai ter que é o mesmo pro formulário, então pode ser um FRM de formulário e tal. Então você cria os templates que você chama os organismos. Você pode pegar aqui no template e adicionar um átomo. Eu não acho legal, acho legal você pegar o organismo completo e colocar aqui dentro. Então você só fica mudando organismos. E aí sim vem então a nossa página, a parte final, que é as páginas. Parece ser, nossa, mas quanto código para fazer uma coisa que é tão simples. Só que isso dá a liberdade de você mudar uma coisa aqui no texto, já afeta tudo, entendeu? E você começa a centralizar, você sabe exatamente os widgets que o teu app está usando, por causa que nos átomos você vai saber exatamente, lá vai saber quais os ícones eles estão usando, você acaba não se perdendo, não duplicando, não criando o mesmo tipo de wrapper, de container, de agregador, né? Ou o mesmo tipo de organismo, porque já está tudo pronto. Aí ficou assim, ó. Então aqui eu tenho meus átomos, organismos, minhas páginas, os styles que eu falei, né, os states, template
e o iWrapper, está aqui embaixo. E aqui é o tema do próprio Android, do próprio Jetpack Compose, do qual eu peguei aqui no Type, já aproveitei a tipografia deles. Já vou mostrar onde eu uso. Já dei os estados, os styles eu dei porque o Jetpack Compose já oferece isso, então não precisaria eu criar isso. Então, começando pelos átomos, aqui eu tenho um átomo de botão, card, ícone, imagem, de espaço e de texto. No botão, eu criei, aqui eu não criei um enum, mas correto era eu ter um enum. Não, perdão. Aqui é só um átomo puro, é só um widget puro de botão. Então eu crio um widget de botão, externalizo o que eu quero que tenha um clique, habilitado ou não habilitado e modificador. Então eu externalizo. E aqui vem o conteúdo dele, que é uma função compose. Então aqui eu vou passar o conteúdo dele, pode ser um outro átomo, com certeza será um outro átomo, que daí seria uma molécula. Mas eu não estou trabalhando com molécula, tá? Eu cortei a molécula do design atômico. A junção de dois átomos é uma molécula. Então, se eu botasse um botão, um texto aqui dentro, isso seria uma molécula. Criei o de card também, criei o de ícone. É puro Jetpack Compose, puro widget. Sempre externalizando as coisas. E o texto. Aí, nos estilos, deixa eu fechar tudo. Então, eu apliquei estilo no texto. Então, se eu for aqui, ó, cadê o meu Atom States? Então, aqui na lib de texto, ficou assim, ó. Eu crio as minhas enums. Embora eu possa usar o material theme, no caso, né, esse aqui, ó, e pegar direto de lá, mas eu associo de lá, eu associo para cá. Eu poderia chamar isso aqui lá. Daria na mesma, daria para eliminar o texto aqui e deixar lá, porque está tudo centralizado aqui, ó. Daria para fazer assim. Mas aí você já segue na pegada, então você poderia até eliminar isso aqui e deixar aqui. Então, quando eu passo um enum, eu passo aqui, né, um estado de texto, stack texto, regular, então eu devolvo isso aqui para ele. Externalizo também as cores, algumas coisas, para ter essa opção de ser algo mais customizável. Aí eu criei também para o botão. Aqui no botão eu tenho meus estados, ó, load, regular, loading. Isso aqui está funcionando como uma molécula. Na verdade, eu poderia chamar os estados de molécula. Eu acho que ficaria até melhor. Eu poderia até fazer isso. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que tem um átomo de botão e tem um átomo de texto. Então, isso aqui, na verdade, ele é uma molécula. Então, nada impede de pegar o state e passar para a molécula, e é o que eu vou fazer. Isso aqui é uma molécula. Molécula, eu acho que é assim. Pronto, agora eu tenho um Atomic Design mesmo, moléculas. Então, eu tenho moléculas, eu tenho uma de ícones. Então, aqui eu tenho todos os meus ícones já, menu, back, point, que são os pontinhos. Então, eu só passo os estados e ele me devolve os ícones. Então, aqui ficaria todos os meus ícones. Aqui as imagens. A lib de texto a gente já passou. Então, beleza. Passando pelas moléculas. Aí vamos para o nosso iWrapper, que é só o container, né? Então, eu criei um iWrapper de card. Aqui eu deixo default, algumas alturas. E aqui aqui eu passo uma lista de compose. Como aqui dentro aqui no caso vai ser uma linha, né? Então, é um iWrapper card. Então, esse iWrapper aqui é do meu design. Então, o design já desenhou um cardzinho que se repete muito. Então, eu criei um container. E aqui eu pego esse container, que é uma lista de compose, dou um for each e percorro para construir. E assim segue. Meu header é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma lista de for each. Esses agregadores são baseados no teu design. Então, você vai criar conforme. Aqui eu tenho uma lista, ó, um lazy row. Aí aqui eu passo a lista e aqui eu passo... Aqui tem um porém, aqui poderia ser um generic, né? Porque aqui eu estou preso a um model. Aqui eu tenho, quer ver? Um modelo de dados burros, né? Tem um modelo de dados. Então, não é tão legal deixar preso aqui nos containers, nos wrap. Isso aqui podia ser um genérico. Você passou qualquer coisa genérica, ele vai ser exibido aqui. A função é só exibir. Então, aqui algo a se modificar, pensar para modificação. Aqui no caso só uma lista, aqui é uma wrap de texto, onde você vai ser exibido texto. Então, é como eu falei, esses containers são baseados no design. Daí vamos para o organismo, que é onde ele vai conversar com o view model. Então aqui no caso vai vir os dados view models. Você vai, aqui eu estou usando um card aux, que é só porque senão eu vou ter que repetir isso aqui toda vida que eu chamar esse card. Então eu criei uma privada auxiliar, usando um wrap de card e passando aqui, ó. Eu passo uma lib de imagem, vamos lá ver, ó. Ele espera aqui espera uma lib de imagem. Ah não, ele espera tudo aqui dentro, na verdade, né? Ele simplesmente exibe tudo aqui dentro, que é um
um ASM, um for each, então todos os composes que você passar vai ser exibido ali dentro. Aí entendi a minha confusão. A minha confusão foi porque eu tenho um card que é do próprio Jetpack Compose, não é meu. Aqui tem uma falha também, porque eu não deveria estar usando esse card, eu deveria estar usando um átomo. Então eu deveria ter pego do átomo e não do card. Aí aqui dentro desse átomo eu passaria essa lib de imagem com o estado de imagem que eu estou pedindo aqui em cima. Aqui eu estou pedindo uma umbrella, então ele vai com guarda-chuva. Aí aqui os dois textos, que está chamando o átomo do wrap card, e aqui um átomo. Então só corrigindo aqui, ó, deveria ser um átomo com um texto. Depois eu modifico. Aí o header também, é só chamando o wrap lá, passando a lista dos compose, né, do que vai ter nesse wrap. Mesma coisa para o info, o wrap texto info as lib. O que é essa lib? Só lembrando, é essa lib de texto, onde eu passo um state dizendo, então se eu estou nessa lib de info, eu estou querendo um texto com H2 com esses dados, lembrando que esse aqui se comunica com o view model. Aí eu vou ter meu template, que é os template. O template é muito parecido com o container, tá? De repente, daria para eliminar o container e deixar só o template. Não, isso aqui poderia ser template. Mas aí fica por ti, né? O template onde você vai ter o seu background, você vai ter essas coisas. Então, algo a se pensar é unir o wrapper no template. Mas é basicamente isso. Aqui não tem view model, tá? O view model assim, é lá no organismo. Ele que lida, porque aqui eu estou chamando só, ó, pode ver, eu estou passando aqui, ó, você passa uma lista de organismos. Então, os organismos vão entrar aqui e vão fazer o que tem que fazer. Aí, a gente vai, enfim, para a página. Páginas, e aqui é uma página home. Então, eu apliquei o meu tema, né? Winiflower. TPL coluna, que é o nome do meu template, que é só uma coluna, e percorrendo os organismos que eu passar aqui dentro. Então, page home, estou passando um organismo, uma section header, então está aqui. No organismo eu tenho uma section header que chama um agregador, que é esse aqui, um wrap header, que é esse aqui, que aqui é um box e uma linha, e aqui dentro, então ele vai ser exibir tudo em linha, né? Então vai ser uma linha com quantas colunas você quiser passar. Aí, cadê? Aqui. Aí aqui eu tenho o section info e assim vai. Esses daqui são tudo organismo, passando por TPL de template. Então só lembrando, fica esse aqui, ó. Acho que de repente o wrapper podia se fundir com o template e aí a gente ficava fielmente ao Atomic Design. Aí a solução disso para eu montar alguma coisinha, eu acabei montando essa telinha, que foi, ó, cadê o page aqui? Page home. Ó, section header é essa aqui, essa parte de cima. Section info seria esse Florianópolis Santa Catarina parcial. Section raio info seria essa linha com uma coluna, né? Aqui tem um texto, aqui tem um texto. Aqui section cards seria uma lista de cards e aqui section list é uma lista de cards. Então a única coisa dinâmica que tem é a lista ali embaixo ali, ó. Então, qual que é a ideia? Eu ainda estou construindo, eu ainda estou trabalhando, estou lapidando, mas eu vou subir esse código no GitHub e quem tiver interesse vai lá, faz um pull request lá, dá sugestão de modificação, de melhoria, porque dá para deixar mais amarradinho, dá para criar umas classes genéricas, onde você amarra aqui, por exemplo, no TPL aqui, ó, você poderia fazer algo que ele só vai aceitar tipos de organismo. Aqui dentro só vai poder organismo, você não vai poder botar um átomo aqui dentro. Então aqui tem que ser um organismo. Arrancar esse wrap, né? Eu não sei, se a galera quiser, eu posso arrancar e passar tudo pro template. Então a gente tem menos códigos espalhados e mais concentrados, assim fica a manutenção melhor. Mas aí eu vou deixar para vocês, tá? Então é isso aí, um abraço, espero que eu não tenha confundido ninguém. Até a próxima.